Obrigado, Daniel. Graça e paz, amados. Né? Hoje vamos dar início a uma série de palestras a respeito também de maturidade, de experiência, só que acabamos de sair de Moisés e agora estamos entrando na vida de Jesus, né? Eu lembro quando eu estava conversando com o Reginaldo, ele disse que a gente estava saindo da sombra de Moisés para a realidade que é Jesus. E a primeira mensagem de hoje se encontra em Marcos, capítulo 10. Peço que você abra a sua Bíblia em Marcos 10, a partir do versículo 35 até o 45. É quando Tiago e João eles chegam para Jesus e fazem um pedido. Né? Versículo 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele, Jesus, lhes perguntou, o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E a experiência que a gente vê na vida de Jesus, que a gente vai trabalhar hoje, é a respeito do serviço. É no finalzinho desse texto que Jesus diz que veio para servir. Mas vocês percebem que o pedido de Tiago e João é um sentar à direita e o outro à esquerda. O que isso significa, um sentar à direita e à esquerda? E o que significa, hoje em dia, tem pessoas também querendo sentar à direita e à esquerda de Jesus? O que vocês falam a respeito disso? Tem muita disputa de cargo, né? Em qualquer lugar, no ministério, seja qual for o ministério, mas eu só vou citar ministério de louvor, mas podia ser qualquer ministério. Tem muita disputa, né? Muita primazia, né? Alguém mais? Eu acho que eles queriam uma posição de destaque, né? Alguma coisa assim, próximo do mestre, né? Uma direita e uma esquerda, como se fosse um destaque que eles queriam. Eu acho que o ser humano tem essa necessidade, né? De estar o tempo todo se mostrando de alguma forma, né? Mostrando que tem mais autoridade, né? Mostrando que está próximo dos líderes, né? E eu acho que isso é justamente o contrário do que Jesus quer, né? Ele quer humildade, né? Eu lembro quando ele falou daquela passagem de escolher os melhores lugares na mesa, né? E aí, no caso, a gente tem que, no caso, dar sempre prioridade para o irmão e não querer os lugares de destaque, né? É verdade, Daniel. Alguém mais tem um ponto? Um comentário? Alguém quer fazer isso? Às vezes, posso falar? Pode. Às vezes, o irmão quer se glorificar e ele sempre faz o melhor, querendo dizer que os outros não fazem o melhor para Deus, né? Eu acho assim também. Sentar à direita e sentar à esquerda de Jesus na glória é ser visto por todos, é status, é honra, é posição, é glória. Imagina, quando Jesus voltar, será milhões e milhões de salvos vindo com ele. Provavelmente a gente não vai se ver com tanta facilidade, mas quem está ao lado de Jesus é notado, é percebido. E hoje em dia as pessoas elas lutam por posições, lutam por destaques. Elas querem muitas vezes o título, elas não querem o ofício, o trabalho. Na verdade, a vida cristã
deveria mostrar esse exemplo muito bem vivido no dia a dia, né? Porque a palavra pastor, por exemplo, a gente sabe que é um ofício onde a pessoa estava à noite no frio, sem dormir direito, de dia no calor, no sol quente. Não era um ofício, um trabalho de honra. A palavra diácono a gente sabe que quer dizer um servo, e assim por diante. Mas as pessoas elas lutam por estas posições. E é muito importante a gente olhar nossos corações e a gente examinar, esquadrinhar nossos corações para saber qual é a real intenção que temos em servir. Tá? Porque pessoas, elas sempre querem ser vistas, querem destaques, como Tiago e João. Olha o próximo versículo comigo, versículo 38. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então, o serviço exige abnegação, né? Renúncia, sacrifício. E é interessante que muitas pessoas não querem arregaçar as mangas, né? É um ditado que a gente tem. Não querem colocar as mãos na massa, mas querem sempre sair bem na foto, na posição. Na vida cristã é justamente o contrário, né? Normalmente aquelas pessoas que não querem aparecer é que devem estar na frente. E aquelas pessoas que querem aparecer que deveriam estar atrás, servindo, aprendendo. É isso que Jesus nos ensinou. Então, tem que haver sacrifício da nossa parte e não simplesmente querer sair bem na foto. E isso é comum com algumas pessoas. Agora, imagine, foi Tiago e foi João falar com Jesus secretamente. E os outros 10 apóstolos? No versículo 30, aliás, no versículo 41, ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Então, veja o versículo 41, que os outros 10 apóstolos, Tomé, Judas, Filipe, Natanael, André, Bartolomeu, eles ficaram indignados. Eles ficaram indignados porque esses 2 irmãos agiram erroneamente. Eles ficaram indignados porque esses 2 irmãos não entenderam a real mensagem de Jesus, que é serviço e não posição. Eles ficaram indignados porque esses 2 trouxeram uma vergonha para o grupo, querendo aparecer, querendo honra, querendo destaque. Foi por isso que eles ficaram indignados? O que é que vocês acham? Eles ficaram indignados porque era como se eles queriam sair na frente, né? Eu entendo que eles achavam que eles queriam sair na frente e eles iam ficar para trás nessa. Então eles ficaram indignados pelos mesmos motivos que os outros pediram, né? É verdade, Jonathan. Paulo tá no mundo. Eu costumo dizer que a pior coisa para um interesseiro é quando outro interesseiro vai na frente. Entende? Então, os 10 ficaram indignados porque eles disseram: poxa vida, como é que eles foram? E eles merecem, eles são melhores do que a gente. Era para a gente ter ido primeiro. Então, essa ideia não partiu de mim, né? Essa ideia, que ideia boa, sabe como é? Então, hoje em dia, a gente vê ainda uma disputa, uma luta, uma briga, muitas vezes, por posição, né? por poder dentro da igreja, por poder
decidir as coisas. Então, esse sentimento a gente tem que tirar. Pode falar, Daniel. Não, só para dizer que um dia eu estava me lembrando de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, acho que foi no jornal que eu li, que dizia assim, que a diferença do brasileiro, né, para o político é só questão de oportunidade. Porque, assim, o que ele queria dizer na matéria, né, é que o brasileiro, quando ele se revolta com o político, é porque ele não está ali fazendo o mesmo, né, que o político. Na grande maioria das vezes, as pessoas ficam com raiva, mas se ele tivesse na posição do político, qualquer oportunidade que ele tivesse, né, ele faria, né? E Imagine, Daniel, aquele Gediel lá da Bahia, mais de 50 milhões num apartamento. Poxa, como eu gostaria de ser o vizinho daquele cara e saber que tinha todo aquele dinheiro. Eu poderia ir de madrugada, arrombar a porta, tirar algumas malas daquela. Então, é justamente isso o que você está dizendo. A oportunidade. O brasileiro ele fica indignado porque não é ele que pode ter essa oportunidade. E a gente não pode esquecer que infelizmente, essa atitude, como o Desnaldo falou, é em qualquer esfera. Isso é numa empresa. Não é verdade? É numa empresa. Isso é dentro de casa, às vezes, o marido com a mulher, os filhos. Isso também é dentro da igreja. Aí Jesus, no versículo 42, mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Entre vós, Jesus disse, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, Jesus ele está ensinando, indo na contramão. Ele pega o exemplo da política, os governadores, e ele diz, entre vós não é assim. Acho, o Regis, licença, eu acho interessante o que Jesus fala aqui e até como isso é mal interpretado, que eu estava agora me lembrando na época da Páscoa, quando o Papa vai lá e lava os pés, e chama aqueles escolhidos, né, para sentar lá, para lavar os pés deles, né, aquela falsa humildade, né, aquela falsa eu estou servindo, que as pessoas hoje tendem a fazer tão seriamente, para tentar fingir que é humilde, né? É o falso humilde. É por isso, Jonathan, que a gente tem que realmente avaliar a real intenção de nossos corações. Por exemplo, eu estou lavando o banheiro, mas por que estou lavando o banheiro? Eu quero que alguém chegue e me veja lavando o banheiro. Não, para não apanhar da mulher. Não, eu estou falando, eu falei dentro da igreja, imagina. Desculpa. Então, eu estou na porta, recebendo as pessoas. Qual é a minha real intenção? Eu estou organizando a ceia. Qual é a minha real intenção? Estou arrumando o prédio. Eu estou pregando. Então, a intenção real em nossos corações, a gente tem que realmente sempre provar, porque isso é importante, senão há a falsa humildade. Tem pessoas que elas começam a servir de certa forma, mas elas pensam que servindo, elas serão engrandecidas ou reconhecidas. Ó, como fulano é um servo útil do Senhor. Então, o que está em nossos corações é muito importante a gente saber. Ô, Regis, eu acho tão interessante. Desculpa, Regis. Eu acho tão interessante. Acho que tem uma inversão de valores hoje em dia, né? A gente vê algumas pessoas que são responsáveis pelo seu rebanho e, no entanto, eles procuram tanto uma posição de destaque, se destacar no meio deles, e esquece da prioridade maior, que é a humildade, estar no meio do seu povo, fazendo ou ajudando de todas as formas possíveis, não somente ocupando a sua posição de destaque, mas é como você frisou, não quer arregaçar as mangas. Está bom que ele está lá, ele está conduzindo o seu rebanho, mas
A vida de um pastor em si não é somente conduzir um rebanho, né? É ele colocar a mão na massa, literalmente, é estar junto dele, junto do seu povo, né? E é isso que eu vejo hoje em dia, pessoas em posição de destaque, querendo comer os melhores alimentos, como em algumas denominações, não tenho nada contra isso, mas é o que a gente vê, as pessoas endeusando tanto o seu líder, né, que eles acostumaram ele dessa forma, né? E, no entanto, Jesus Cristo, né, que se desfez do trono de sua glória e se comportou, né, conosco, né, com os seus discípulos. Nem um teto ele tinha para pôr, né, a sua cabeça, e muitas vezes dependendo da ajuda de terceiros. E é triste ver, né, essa inversão hoje em dia que o pastor está lá em cima e, sabe, é uma posição de destaque, e o pastor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e, no entanto, ele foi chamado justamente para ser um servo de Deus como um outro qualquer. A única questão é que ele é condutor do seu povo, né? É um condutor, tem a sua responsabilidade, está certo, mas é de igual modo, não é com uma pessoa diferente. Ele merece um respeito, merece sim um respeito, mas aí, daí está somente em posição de destaque e não fazer mais nada, é que a gente vê muito por aí hoje em dia, né? É verdade, Paulo. É verdade. Por isso, o ensino de Jesus, no versículo 43, ele diz: mas entre vós não é assim. Não é incrível? Entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Eu me lembro da ceia, quando Jesus estava participando, a última, que ele se levantou, colocou o avental, pegou a toalha, a bacia e saiu lavando os pés. Ele fez porque nenhum deles quis fazer. Eu não vejo Jesus reprovando Pedro. Exemplo, Pedro pegou a toalha, a bacia, e Jesus: ei, Pedro, isso aí é meu serviço, rapaz, quer aparecer? Não, ele não iria dizer isso. Levantou, estou pronto para servir e lavar os pés. Então ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, colocou o avental, pegou a toalha, a bacia e saiu lavando. Entende? E a gente sabe que o propósito de Jesus, ele é puro, né? Já o apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios, capítulo 3, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, ainda que eu entregue todos os meus bens, a corações. Por que é que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer isso porque agrada, é o exemplo de Jesus para a gente. Pode falar, David. Olha, eu também entendo isso, porque na época que ele fez isso, lavou os pés dos apóstolos, eu entendo assim, na minha mente, que ele quis mostrar para a época de hoje, que é para nós ter o exemplo de Cristo. Eu penso assim, sabe? Porque Cristo já sabia a geração de hoje como ia ser. Então, eu acho que ele fez isso também para dar um exemplo a gente agora. É verdade? É verdade. No versículo 44, ele diz: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O primeiro, né? E a gente sabe que o ser humano, ele gosta muito dessa posição, ser o primeiro, ser o melhor. É um destaque. Quem é o melhor jogador de futebol? Quem é o melhor jogador de basquete? Quem é o melhor nadador? Quem é o melhor jogador de vôlei? Quem é o melhor corredor? Quem é o melhor piloto? Quem é o melhor judoca? Então, o homem está sempre atrás. E é incrível que quando ele alcança tudo isso, vocês devem saber, sempre tem o melhor dos melhores, né? Quem é o atleta do século? Quer dizer, de todas as modalidades. O homem sempre está levantando essa bandeirinha. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Quem é o melhor? Quem é o melhor? Aí Jesus vem e diz: olha, quem quiser ser o primeiro, tem que ser servo de todos.
E um servo é aquele que sempre está pronto a servir em toda e qualquer oportunidade. Ele vai ver uma oportunidade, ele vai servir. Ele vai estar sempre para servir, sempre para querer ajudar. É um servo. Aí vem um grande exemplo, quando Jesus diz, no versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Aí é o exemplo claro, explícito, da pessoa de Jesus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido. A gente não vê Jesus sendo servido muitas vezes, né? Algumas vezes a gente vê na Bíblia, mas ele sempre estava pronto para servir, sempre correndo em direção para ajudar alguém. É o exemplo dele, é o exemplo que ele deixou, é o exemplo que nós devemos seguir, o exemplo de Jesus. Que exemplo é esse? É o exemplo do serviço. Agora, se eu perguntar a você, me dê aí uma grande característica de maturidade, a gente vai pensar em tantas coisas. A pessoa conhece a Bíblia, a pessoa é um bom estudioso da Bíblia, a pessoa sabe fazer uma boa interpretação, ele é um bom orador, ele é muito maduro porque ele sabe conciliar as pessoas, ele é muito maduro porque ele é um excelente professor. Mas a gente nunca pensa um exemplo, uma característica de maturidade como alguém sendo um servo. Porque a gente mesmo acha que seria uma coisa banal, simples. Servo. A gente mesmo. Ô, Regis, essa é interessante que esse Jesus, eu até anotei aqui, verdadeira liderança ensinada pelo próprio Jesus, né? Porque ele pega um problema que é o coração dos dois discípulos e dos outros discípulos, né? Querendo ter essa primazia e tal na glória. E essa frase, e aí no 43, que ele explica como é o governo do mundo, com todas as honras e todas as pompas e todos os controles e todos, né, e toda essa autoridade. A primeira frase do versículo 43, né, desculpa, do 42, ele explica essas pompas da liderança. No 43, ele diz, olha, mas entre vós não será assim. Jesus está tentando instalar no coração dos apóstolos aqui uma liderança que já naquela época não se via, né, Regis? Como hoje a gente sofre, assim, como hoje a gente sofre em tentar sermos líderes servos, líderes que não querem pompa para si, não querem honra para si. E o pior, Regis, é que tem pessoas que não aceitam líderes servos. Porque a humildade, por muitos irmãos, às vezes é confundida com fraqueza, ou não, entendeu? E assim, humildade, simplicidade e serviço não é sinal de autoanulação, nem de autocancelamento, usando o termo que o pessoal está usando agora, né? Existem homens da Bíblia, o próprio Jesus era um líder que sabia corrigir, sabia disciplinar, mas ele fazia tudo isso com muito amor, com muita humildade, né? E entre outros irmãos, como Paulo, né? O apóstolo Paulo também mostra essa característica dele. Mas e hoje, Regis, como tratar um povo que não quer ser guiado por um líder servo, mas um povo que está tão mal acostumado com essa liderança mundana, de controle, de poder, de super-heróis, daquele que... E como transformar o povo num povo que entende que precisa ser liderado por irmãos que têm características parecidas com Jesus, e não características parecidas com esse do versículo 42, e também do que nós vemos hoje, né? Porque hoje liderança é sinônimo de poder, de grandeza, né? Eu acho, só acrescentando, que a gente vive uma era meia confusa. Porque enquanto o povo ele diz, não, pastor não pode ser humilde, pastor não pode ser servo, ao mesmo tempo eles estão dizendo, não, mas isso é a função do pastor.
O pastor tem que ir, o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo. Eles vivem esse conflito. Ao mesmo tempo que o pastor não pode ser servo, quem tem que resolver tudo é o pastor. Né? Eles vivem nesse meio termo de conflito entre si, né? De poder, ou seja, troca tudo. O pastor é empregado, mas ao mesmo tempo ele não pode ser servo. Né? E tá tudo confuso na mente desse povo, né? Seria a questão, então, de aplicar a Bíblia como é que se diz? Explicitamente da maneira que ela é falada. Eu acho que, em si, as pessoas começaram a deturpar um pouco daquilo que a palavra fala. Né? Foi injetado no povo que um pastor não pode fazer certo tipo de coisa, que ele é somente chamado para estar lá na frente pregando e tal. E enquanto, no entanto, a Bíblia fala tanto da simplicidade de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, maior dos maiores, né? Ele se despojou da sua honra, da sua glória. Eu acho que é você tratar a igreja realmente da maneira que deve ser tratada, como Jesus Cristo sempre vem frisando. Mas acontece por aí que tem muita mente deturpando a palavra de Deus, né? Colocando coisas na cabeça de pessoas, e chegou a esse ponto, a qual o Bruno acabou de falar. Uma coisa que eu quero... Tu vai falar? Não, só uma observação sobre isso, né? Não é no âmbito bíblico, mas no âmbito político. Você vê um governador, um prefeito, alguém que está fazendo algo pela população ou pela prefeitura, pelo estado, mas sem a necessidade de câmeras. E tem um cidadão, eu acho que é em Vitória do Espírito Santo, que se não me engano, ele foi o prefeito mais valorizado, Sérgio Mengele, eu acho que é o nome dele. E, assim, ele vai trabalhar de bicicleta, Eu sei que é. Ele faz o básico do básico e ele diz, olha, eu tenho que servir a cidade, eu estou aqui para servir. E é interessante que as pessoas que fizeram as postagens dele, as pessoas, que aquilo não é o natural de um político. E aí eu fico pensando no paralelo conosco. O que é o natural de um líder segundo o coração de Jesus? E aí eu lembro quando Jesus, logo depois dessa passagem que você acabou de citar, Regis, ele fica para os discípulos dizendo, olha, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, façai-vos a cada um a vós também. O problema que a grande coisa é a lição prática junto com o coração puro. É o que mais me marca na liderança de Jesus. Ô Regis, eu escuto muito uma frase assim, não dá para trabalhar, eles não entendem o propósito, né? Que no fundo, na verdade, eu não quero me sacrificar mais, não vale mais a pena, não é? Então, alguma vez você já começou algum serviço e não continuou, e culpou os outros, né? Porque não teve apoio, porque você não pagou o preço, né, de estar lá, não é? Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, né? Então, o que é? Isso nos leva à questão de que o cristianismo não é o caminho do que mais convém para você. Não é para você se encher de conforto, né? Então, você serve ao Senhor, mesmo quando a coisa fica pesada, inconveniente para você, você procura até trabalhar com irmãos que você não sabe ainda, mas você pode aprender muito deles, né? Então, eu acho, Dege, isso é uma das linhas de pensamento do que acontece, entendeu? Mas eu acho que o que, voltando para o texto aí que Regis leu, entendeu? Olhando pelo outro lado, é muito do intento do coração.
Entendeu? O que é que você deseja? O que é que o seu coração deseja nesse serviço? Ou nessa obra, ou nesse ministério? Ou aonde você está locado, entendeu? Se o seu coração deseja só aparecer, ser uma pessoa pública, reconhecida, entendeu? Aí você vai entrar nesses conflitos que você citou agora, entendeu? Porque é o seguinte, há passagens e até frases que o pessoal usa por aí, né? Um exemplo, onde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração, entendeu? Então, o que é para você, no seu coração, o tesouro? É realmente o servir ao Senhor, se dedicar, se esmerar, se cansar, não dormir, entendeu? Por servir a congregação, por cuidar da congregação, ou é simplesmente a glória dos homens? Você aparecer para ser ovacionado, louvado pelo que você faz. É duas coisas, entendeu? Há essas duas coisas na igreja. Há pessoas que aparecem para ser ovacionadas, entendeu? Mas há aqueles que se esmeram, que trabalham há anos, entendeu? Para a igreja, incansavelmente, não dormem, viram noite, só correm pessoas de madrugada. Então, mas essas pessoas, o coração delas não é em aparecer, mas em de verdade servir. O intento do coração delas está em prestar esse serviço cansativo, exaustivo, entendeu? Eu lembro que quando nós estávamos em Jaboatão, inclusive o Verlan, né? Ele dizia, olha, Samuel, o pessoal me liga de madrugada para socorrer. Eu lembro que, inclusive, em uma das aulas que nós tivemos com o Joe McKinney, no Ebenezer, né? Ele dizia que os irmãos ligavam para ele de madrugada para ele levar um travesseiro no hospital. Entendeu? Então, homens que dedicaram a sua vida, Regis mesmo, eu acho que já fez muito isso. De madrugada, o pessoal ligar para ele, aperrear ele, para ele ir servir. E ele, talvez pressionado pela família, dizer, ó, não vá, não tem cabimento um negócio desse. Mas ele, constrangido, como um líder da igreja, entendeu? Talvez sair de madrugada, ou como aconteceu. Meu irmão, eu já socorri até cachorro de madrugada, para você ter uma ideia. Então. Eu queria falar duas coisas. Assim, com relação a Jonathan. Jonathan falou que é um conflito grande do povo em saber qual o trabalho do pastor. Ele não deve fazer isso, mas depois cobra dele. A primeira coisa, Jonathan, é que esse conflito não pode ser na vida daquele que está servindo a Deus. Ele precisa ter bem definido: esse é o meu trabalho, esse é o meu ministério, esse é o meu serviço. Se as pessoas tiverem dúvidas, elas vão querer influenciar a vida deste servo. E se ele não for convicto no chamado dele para com Deus, ora ele vai atender a um, ora vai atender a outro no sentido do que fazer. Exatamente. Então, eu preciso saber. Esse é meu ministério. Com relação a Bruno, a liderança humana que não aceita a liderança espiritual, tem que ter muito cuidado, Bruno, com essas pessoas que pensam assim. Às vezes, são essas pessoas que estão mirando o seu lugar. Então, essas pessoas estão dizendo, não, você não pode ser humilde, você não pode ser um servo, porque ele quer estar ali e ele quer ser adorado. Então, quando alguém chega para mim e diz, olha, o trabalho de um pastor não é visitar no hospital, é perda de tempo. Eu digo para mim, poxa, eu prefiro perder meu tempo visitando alguém no hospital do que vendo o Santa Cruz jogar. Uhum. Para mim é uma perda de tempo maior. Com certeza também, né? Entende? Então, a minha definição, ela é própria e eu tenho uma convicção. É verdade. Porque uma vez eu ouvi que não existe o segredo do sucesso. Todo mundo fica dizendo, o segredo do sucesso, segredo do sucesso.
Aí ele disse, eu sei o segredo do fracasso. É quando você quer agradar a todo mundo. Uhum. Entende? Então, eu tenho isso definido. Esse é meu ministério. Meu ministério é esse aqui. É servir o povo de Deus, é conduzir o povo de Deus, é apoiar, é estar presente. Aí chega alguém e me vê lavando o banheiro. Não, mas um pastor lavando o banheiro, rapaz, isso pega mal. Então, essa pessoa está dizendo isso, pega mal por quê? Por que pega mal? Entende? Então, essa é a pressão do mundo. Quem é que está dizendo no ouvido dessa pessoa, isso pega mal? Eu prefiro ser criticado lavando um banheiro do que ser criticado porque estou querendo me exaltar e estou querendo me engrandecer. Pronto. É feito. Quantas vezes eu já não ouvi até dizerem na minha própria cara: você é besta demais. Você é besta demais. Você é besta demais. Entende? Eu já vi. Eu prefiro ser chamado de besta. Eu prefiro ser chamado de besta do que ser chamado de cruel. Isso é muito cruel. Não, ele é besta. Fulano está abusando da bondade dele. Não, ele é cruel. Ele não abre a carteira para dar R$10 a ninguém. Então, a minha definição, ela é própria e eu tenho. E essas pessoas, quando dizem essas coisas do meu serviço para o reino, elas não me influenciam, porque não são elas quem ditam as regras para o meu serviço. E sim Jesus. E sim Jesus. Entende? Então, por isso que eu estou aí fazendo o meu serviço. Regis, eu lembro que um dos evangelistas, né, um dos missionários, chegou para mim e fez, inclusive me deu um livro. Ele disse, você precisa ler esse livro porque você tem que aprender a dizer não. Eu disse não para a igreja, mas quando eu digo não para um irmão, eu me sinto rejeitando um trabalho que Deus está me dando, aquela oportunidade de servir. Entendeu? Mas ele diz, não, porque há muito excesso, entendeu? As pessoas precisam respeitar o seu espaço, a sua família. Eu entendo isso também. Entendeu? Mas, de toda forma, quando a pessoa lhe procura, um necessitado, entendeu? Eu fico até constrangido de não poder atender ao irmão. Porque se ele me buscou, é porque ele de verdade está precisando de alguma ajuda, um conselho, inclusive financeiramente, né? E com certeza, Samuel, Deus vai dar a experiência para essas pessoas a saberem quando dizer não e quando dizer sim. A experiência, a vida vai ensinando a essas pessoas o que não pode dizer não. Não, mas você sabe. A experiência vai dando a você. Você vai errar talvez 10, 20, 30 vezes, até onde você vai vendo, poxa vida, esse caminho não é o caminho que eu estou indo que agrada a Deus. Então, quando você um dia chega a dizer não, é para benefício daquela pessoa. É o que está no seu coração. Não é por preguiça, não é por maldade, não é por retaliação, mas é porque você sabe, olha, o melhor. Deus vai lhe ensinando, a gente vai aprendendo, porque Jesus foi o único prefeito. O que é importante é não deixar que as pessoas dirijam seu ministério. Entende? Não, eu peguei meu dinheiro, Regis, e dei R$10 para aquela pessoa, e ela bebeu. Poxa, eu fiz errado. Tá tudo bem, fez errado, mas você não fez para ela beber, você deu para ela comprar alimento, ela enganou você. Você vai aprender uma lição, você vai crescer. E a coisa importante é que esses R$10, muitas vezes a gente usa de forma errada, sabendo. Então, falando o que Jonathan falou, Samuel, eu preciso ter definido na minha vida. Olha, o meu ministério é assim. Eu vou por aqui servindo desta forma. Em relação a Bruno, quando vem a pressão, porque uma coisa interessante, Bruno, é o seguinte: todo servo, ele sente a necessidade de se engrandecer, de querer aparecer. Ele luta. Todo servo.
O apóstolo Paulo, ele disse assim: e para que não me ensoberbecesse com as revelações que foram me dadas, me ensoberbecesse, foi posto um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás. Então veja o propósito. Deus não colocou um espinho só por colocar, disse, rapaz, eu vou ferrar esse cara aqui. Não. Paulo ia se engrandecer. Aí Deus colocou um espinho. Então todo servo, ele tem o desejo de querer, só que ele luta. Mas tem um grupo de pessoas que quer exaltar, como também tem um grupo que sempre quer meter o pau. Uhum. Ele precisa estar bem definido. Olha, o que Jesus quer é isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Eu vou servir. Se alguém quiser me engrandecer, eu vou dizer, olha, engrandeça a Jesus Cristo. Se alguém quiser dizer para mim, não, esse não é seu serviço, olha, você não tem que fazer, mas eu vou fazer. Entende? Você não tem que fazer, mas eu vou fazer. E aí você começa a fazer, aos poucos, Deus vai lhe ensinando. Com certeza vamos aprender. Com certeza vai ter pessoas que vai querer abusar de você, da sua bondade, da sua generosidade. Vai ter pessoas que vão querer abusar do seu serviço. Mas uma coisa que eu sempre digo, mesmo essas pessoas abusando, chega um ponto onde elas mesmas não têm mais do que abusar. Você. Entende? Não tem. Então, sabe, Regis, eu lembro que o Joe McKinney, toda vez que ele voltava para cá, tinha um camarada lá na Boa Vista que aparecia lá só para pedir para ele comprar coxinha no posto para ele. Acredita nisso? É impressionante isso. Toda vez, ele disse, Samuel, toda vez que eu venho para cá, para o Brasil, esse camarada aparece na Boa Vista, ele sabe que eu voltei, ele vem só para me comprar coxinha para ele no posto de gasolina. e às vezes... piada, né, velho? Parece piada, né? O Joe ia. Joe cobrava. Não, questão... Se eu tivesse perto, eu pediu para mim. Joe, compra para mim também, se eu tivesse perto. Aproveita aí que você tá massa. Eu não queria dizer, mas era você, Bruno. Não, não é sério, não. O ano passado, eu tava passando na estrada. Já o ano passado eu tava passando lá na estrada, perto da casa dele, porque Joe McKinney é muito engraçado, né? Aí eu liguei pra ele, né? Joe, eu tô passando aqui perto da sua casa. Ele, vem aqui em casa. Aí eu fui. Tinha um feijãozinho lá, congelado, que Lorde tinha feito há 2 semanas. Ele, não, você vai comer comida brasileira. Tá com saudade de comer comida brasileira? Tô. Pegou um feijão de 15 dias lá que tava congelado. Já espumando. Jogou no micro-ondas. Aqui, irmão, coma. Você tá com saudade de comida brasileira? Eu comi. Tá gostoso? Tá ótimo, Joe, tá ótimo. Joe é uma figura. Então, o importante é a gente sempre olhar para Jesus, mirar para Jesus. Só finalizando, quantas vezes eles não quiseram colocar Jesus como um rei e Jesus recusou? Entende? Então, Jesus, ele tinha o ministério dele bem definido. E nós devemos ter o nosso ministério bem definido. Dessa forma, não seremos influenciados. Então, a gente abriu a série olhando a vida de Jesus, e eu quero que os amados saibam, entendam, que serviço é uma grande marca de maturidade na vida. Agora, não esquece, sempre avaliando e provando o seu coração. Tá bom? Deus abençoe, amado.